Olá a todos! Bem-vindos ao nosso Cineclubando em Rede, um podcast que nasceu com a intenção de estimular um pensamento sobre a experiência prática e formativa cineclubista, sobretudo as realizadas aqui no Ceará. Inauguramos agora o início de um projeto coletivo gestado por alguns integrantes do Ciclo CE, Cineclubes Organizados do Ceará, que se uniram no desejo de fortalecer grupos cineclubistas por meio de processos de aprendizagem pautados em ambientes culturais livres e comprometidos com a promoção da cultura audiovisual em comunidades diversas, estendendo oportunidades formativas ao grande público, sobretudo ao que está situado em realidades socioeconômicas adversas. Nossa equipe é formada por um grupo multidisciplinar de ativistas cineclubistas que se organiza de maneira distribuída e não hierárquica por meio de princípios orientadores voltados para a defesa da democracia, dos direitos humanos e da sustentabilidade. Quando você olhar para algum corpo que não seja tão perfeito, olhe direito, pois cada olhar contém o seu defeito. Lembramos ainda que esse projeto está sendo realizado graças ao fomento da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria da Cultura Municipal de Fortaleza, Secultifor. No episódio de hoje, vamos trocar uma ideia sobre a seguinte provocação: como cultivar um território cineclubista livre em tempos de pandemias? E para conversar sobre isso, reunimos parte da nossa equipe de conteúdo, que também estará presente nas mediações dos próximos episódios. Se apresentem aí, jovens! Olá, eu sou Rúbia Messia, sou realizadora audiovisual, cineclubista, curadora, professora audiovisual e atuo neste momento no projeto Cine Brejo, um cineclube que atua nas regiões rurais do maciço de Baturité, mais precisamente nas regiões de Mulungu, Brejo, Jesuítas, Guaramiranga, Aratuba. É um cineclube itinerante por essa região e atua em paralelo também com as escolas públicas rurais. Estou bastante empolgada com o projeto, e nesse momento estou somando nessa equipe na concepção temática e na mediação. Vamos seguir, espero que a gente possa conectar mais cineclubistas do estado com essa ação. Olá a todos, eu sou Virginia Pinho, sou artista visual, pesquisadora, professora, produtora cultural e sou também cineclubista. Atualmente eu faço parte da equipe do Cine Colônia, que funciona em Maracanaú, no bairro Antônio Justa. Ele é organizado pelo coletivo Antônio Justa Presente, trabalha principalmente com a questão de memória, saúde, terceira idade e questões ligadas ao território, É uma antiga colônia por isolamento compulsório de pessoas com rancenismo. Então, o principal espaço que é ocupado é o antigo cine-teatro desse território, mas é um cineclube também que atua com bastante parceiros. No Cineclubando em Rede, eu assumo um dos episódios e a mediação de um dos episódios e faço também a produção executiva, a parte chata. Olá, bom momento. Meu nome é Iago Barreto, eu sou do Comer a Minha Pipoca, que é um cineclube que nasceu de questão universitária, agora faz umas milhares de coisas aí por fora. E também do Cine Japuara, que é o cineclube que eu trabalho junto com o povo Anassé, da Caucaia, da aldeia da Japuara. E aí meu trabalho é muito pelo cineclube, pela arte e educação, pela fotografia, pela ecologia e pela luta pela terra também. E é uma felicidade muito grande estar participando aqui com outros cineclubistas que eu admiro muito e acompanho o trabalho. Bem, olá, galera? Eu sou o Dejaci José, atualmente articulado aí com o Cineclube desde os anos 80, as temáticas dos filmes da década de 1980, e sou realizador audiovisual, um profissional da área, assim, e também atuo como produtor cultural, mais na parte da música e da cultura popular, e perpassando tudo isso, sou cineclubista, Já há um tempo, que me identifico com a ideia de exibir, de estar pensando em curadoria. Isso tudo me atrai, é o que me une aqui a vocês, sem dúvida, E eu estou no projeto somando também nessa parte da concepção temática, e mediando um dos episódios do podcast, que é muito massa estar aqui,
tá sentindo essa energia fluir aqui num projeto coletivo, há muitas mãos e cabeças e vozes, né? E é isso, estamos aqui junto nessa empreitada de entender como é que a gente se reinventa. Salve, salve, geral. Aqui é Alex Fedox. Satisfação muito grande estar participando desse projeto Cineclubando em Rede. Eu sou do Cine Molotov, projeto cineclubista que vem desde 2009, trafegando aí em diversas áreas, tanto da experimentação audiovisual como dos movimentos, passando lá pelo ativismo em rede, junto com o pessoal do Ponto de Corte, lá da Vila das Artes, passando pelo CNC, né, que é o Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros. E muito bom aí reencontrar o pessoal nesse projeto. Vou estar aí fazendo aí a montagem, a ilustração sonora desses episódios. E aqui é a Carol Vieira, produtora cultural e professora de audiovisual. E eu, junto com essa turma, atuo como militante cineclubista aqui no Ceará. Também fazem parte do Cineclubando em Rede o Marcelo Thea, do Cine Descoberta, que está na gerência das redes sociais do projeto, e Diego Akel, querido amigo, multiartista, mais conhecido na cena de cinema de animação, e que aqui está nos apoiando nas criações das peças gráficas do podcast. Tanto Marcelo como Diego estão agora nos dando uma força aqui nos bastidores dessa gravação. Então, gente, nesse episódio sou eu que vai assumir a mediação. Nos próximos encontros, a mediação será rotativizada com a nossa equipe e assim vamos tentando dar um fluxo de multiplicidade às nossas abordagens. Então vamos começar essa conversa refletindo um pouco sobre essa avalanche turbulenta que temos passado nos últimos tempos e que nos implicou um certo regime de vida completamente outro. Sobretudo para nós que somos ativistas cineclubistas e carregamos conosco algumas bandeiras de luta. Bandeiras essas que geram oportunidades mais solidárias e inclusivas no campo do audiovisual. Então a gente lança a pergunta: como cultivar um território cineclubista livre em tempos de pandemias? Pandemias, no plural. Porque vamos combinar, né? Temos passado por um surto de muitos episódios sequenciais bem pesados já de muito tempo, né? A exemplo do ressurgimento de certos fantasmas aí, esses fantasmas de recrudescimento, né? Que culminaram nesse plano de destruição que anda assolando vários países, né? Entre eles o nosso Brasil, nessa onda bolsonarista que temos vivido. E isso tudo, sabemos bem, intimida as articulações no campo dos movimentos sociais. Sobre esse assunto, na visão e experiência de vocês, amigos, como vocês enxergam ser possível manter um território cineclubista livre nesse contexto de tanta intimidação e sofrimento pandêmico? Narrem aí rapidinho o que vocês têm experimentado para reflorir no meio de tanto caos. Então, Carol, tenho pensado, né, desde que a gente entrou nesse mergulho aí, que é essa pandemia, essas pandemias, tenho pensado como essas ações do cineclube, das mostras, dos festivais, né, estão de alguma forma dentro das nossas casas, né, assim, a gente virou espectador constante. E como reinventar, né, esse cenário do cineclube, principalmente o Cine Brejo, que atua na zona rural e que muitas vezes, quando a gente resolveu fazer algumas ações, os nossos públicos, né, o nosso público não era o público direto do cineclube, do Cine Brejo. Então a gente foi se reinventando, ampliando o público, as telas, né, assim, tentando conectar e abraçar outras formas de exibir filme, de conversar, outras formas de se conectar e ao mesmo tempo de se fortalecer nesse momento, né? Porque a partir do momento que a gente está numa pandemia, a gente tem ali muitas fragilidades, né? A fragilidade, a precarização do trabalho, né? Esse trabalho remoto e ao mesmo tempo a falta de recursos também durante um ano. Então, como reinventar esse nosso lugar, essa nossa ação, como reinventar essa própria vida, né? Assim, como pensar esse mundo a partir da própria existência, a partir desse estar perto, mesmo que distante, né? Assim, como fortalecer esse vínculo.
E eu acho que os filmes, principalmente as mostras, os festivais, os inúmeros festivais virtuais, as inúmeras mostras. Então, acho que a gente passou um ano tentando se reinventar e conseguimos, né? Assim, com muita força, muita resistência e respirando para não se apagar, né? Assim, essa luz que é o cineclube, que é o cinema. E é isso, vamos seguir e esperar que essas pandemias passem para a gente voltar a estar junto, né? Projetando, sendo reluzente e brilhando aí nos vagalumes, nas telas. Então, gente, o Cine Colônia, como eu falei, é uma ação do coletivo Antônio Justa. O coletivo ele fica no bairro Antônio Justa, em Maracanaú. E eu acho importante falar que esse bairro ele surge a partir de uma antiga colônia criada por isolamento compulsório de pessoas que eram diagnosticadas com hanseníase. Essa era a profilaxia para essa doença no Brasil até meados dos anos 70. Atualmente, esse tratamento não faz mais o menor sentido já há algum tempo, mas é isso, é um bairro que surge a partir dessa política pública. Então, vai enfrentar até hoje muitas precariedades. A ação do coletivo Antônio Justa em várias frentes, né? Um coletivo de resistência e também de luta por melhoria das condições de vida dessa comunidade. Então, tem ações voltadas para idosos, para a saúde, tem as ações culturais, mas tem também ações que lutam pelo direito à terra, enfim. E o que aconteceu durante a pandemia foi que todas essas atividades que eram presenciais foram suspensas, né? Inclusive o Cine Colônia. E abriu lugar para um outro movimento que foi um processo natural, assim, de auto-organização para tentar fazer algo pelo próximo também, né? Começaram uma série de vaquinhas, assim, primeiro entre o próprio grupo, e depois essas ações foram crescendo, as doações foram vindo de outros lugares também. O coletivo conseguiu uma parceria com a Fiocruz para realizar o projeto Cuidar do Outro é Cuidar de Nós, que atuou principalmente na distribuição de cestas básicas, kits de higiene pessoal, né, máscara e álcool, enfim. E também na confecção de máscaras, né, de pano, que é uma ação importante porque além de distribuir a máscara, que é algo importante nesse momento que a gente vive, mas também foi uma geração de renda para essa comunidade. Então, o que aconteceu com o Cine Colônia foi que ele se transformou, né? Durante esse período de pandemia, todas as energias do coletivo se voltaram para uma outra ação que se fazia mais emergencial. Nesse momento, a gente se prepara para retomar as atividades no próximo ano, enfim, acreditando que vai ser possível. Então, é isso aí, né? Como cultivar um território cineclubista livre em tempos de pandemias. É, de fato, sem dúvida, uma pergunta bastante pertinente, né? E que leva a gente a ficar ali provocado, né? Como se reinventar, né? Não que a internet seja algo distante, como o ambiente da web, né? E das redes sociais, no distancie do que a gente já vem vivendo, né? Algum mais de década, né? A gente vem vivendo essa experiência, né? E agora sim é porque como ação cineclubista, aquela coisa mesmo de montar tela, de mobilizar o público, ali, pensar o espaço e tudo mais. Tudo isso são desafios que, né, anos e anos vivendo aquilo, mas aí quando chega no ambiente virtual, outros desafios se fizeram presentes, né? Agora, no auge da pandemia aqui em Fortaleza, né, teve lockdown, de junho e julho, teve uma ação promovida pela Circuit For, Vila das Artes, né, através do Cineclube da Vila das Artes, que convidaram alguns cineclubes para fazer sessões de quarentena. E a gente do Cineclube desde os anos 80 ficamos com exibimos um filme que eu conheci, né, tive acesso ao filme
pesquisando na internet também, assim, né? Não foi uma experiência nova também, né? Eu não foi do meu acervo, não foi de troca de acervo, não foi eu em cima de uma temática, foi ali mexendo, vendo filme, assistindo ali, e aí me deparei com um filme que me instigou opa, vou exibir esse filme. E aí quando pintou a sessão de quarentena com esse convite, aí vai ser esse filme. Aí aquele mesmo processo, mobilizar público, né, fazer os contatos com o autor do filme e tudo mais. E a vivência do debate em si, né, pós-sessão, foi algo bem diferente mesmo, né? Acho que até também se colocando ali como ator ali, né, falando, mas também como espectador, né, perante os outros, né, já que não estava ali, assim como a Rúbia falou, né, a gente também virou espectador nessa experiência virtual. Mas a sessão em si foi bem legal, teve uma repercussão legal entre as pessoas que estavam participando, uma interação bem boa. É evidente que o lance da internet, da banda ali, né, da internet é uma dificuldade, né, que a gente vai ter que passar por isso, né, mas são novos desafios mesmo que se colocam, né, e toda essa onda, né, da pandemia no plural, né, isso aí eu estou chamando de a curva do tempo, né, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e que nos desafia no tempo presente a se reinventar sobre todos os aspectos, inclusive aqui, né, como ali um ator cineclubista, né. Eu acho essa pergunta muito interessante, né? Como cultivar um território cineclubista, porque essa ideia de cultivar é muito forte em vários dos nossos processos, né? Em tempo pandêmico tem sido muito complicado, sabe? Principalmente no começo, porque a gente que faz cineclube, a gente depende muito desse contato com o público, de levar o cinema em cantos que geralmente não tem esse cinema, de estar em contato com realizadores, amantes do cinema, e aí bem no começo, assim, a gente tava, pelo menos a gente, tanto do Comer a Minha Pipoca como do Cine Japuara, a gente tava assustadíssimo, assim, sem ter um norte do que fazer, e as coisas foram acontecendo, assim, de a gente pensar a sessão virtual, de ter feito, junto com a Vila das Artes e os outros cineclubes aqui do Ciclo C, mostra virtual, de ter feito durante muito tempo a gente teve debates internos no CMP, assim, para manter nossa saúde mental, a gente via filme junto e debatia. E aí as coisas começaram a voltar, assim, nos processos políticos, né, porque o mundo não parou. Apesar do que deveria ter feito, assim, o mundo não parou. E a gente começou a lidar com muita coisa, assim, de ataques a direitos básicos das pessoas, a fome em alguns locais aqui do Ceará que a gente trabalha. E isso trouxe a gente de volta para a luta, né? A gente não tinha como deixar de fora a nossa vontade de estar lutando, mesmo não estando na rua. Então a gente se mobilizou em muita coisa, principalmente pelo Cine Japuara, de fazer campanha, de conseguir cesta para alimentação, kit de higiene, tanto para os Anacé como para outros povos também aqui do estado do Ceará. E aí, em 3 de outubro, né, desse ano, houve um incêndio criminoso lá na Terra Anacé. E a gente teve que retomar o território e ficamos lá acampados. Estamos lá acampados, na verdade, né, assim, ainda. Eu agora, enquanto está gravando, não estou lá para poder ter acesso à internet. Mas a gente voltou a fazer sessão de cineclube lá, porque a gente teve que ficar, claro, com todas as medidas de distanciamento, na medida do possível também, porque o território estava sob ataque. Então a gente fazia várias atividades ligadas a plantio e cultivar um território livre, né? A gente voltou a reflorestar o local que foi queimado. E a gente fazia sessões de cineclube junto com as lideranças e junto com as crianças, para poder também distribuir máscara, distribuir algumas coisas de alimentação. E o cineclube era um momento de sentar e ouvir. A gente passava muitos vídeos que os próprios meninos fizeram nessa retomada, onde teve essa queimada. E a gente está nesse processo ainda, sabe? E sabendo cada vez mais o cineclube ele tem um papel político protagonista dentro das artes. Porque o cineclube é uma arte que se propõe principalmente a democratização da arte, né? Enquanto um filme ele é feito para ser exibido
E para aquele núcleo, para aquele público, o Cineclube ele se propõe a exibir vários filmes de várias pessoas e trazer várias mensagens e várias trocas. E a gente tem mesmo aqui nessa mesa virtual o Cineclube de todos os tipos, assim, um mais encantador do que o outro, sabe? E foi pelo Ciclo Sé que eu conheci também. O Cine Colônia, por exemplo, é um que eu sou muito admirado, assim, eu escuto falar dele, eu fico, caramba, é do Ciclo Sé também, né? O Cinema no Brejo, da Ruby. A Ruby já conheci antes, já admiro o trabalho da Ruby de muito tempo. O trabalho da Carol, que, bem, tem uma história enorme com o cineclubismo aqui do Ceará, né? Nosso grande exemplo de como ser um cineclubista. E fora os outros trabalhos que tem aqui, né? Gente que não pôde estar aqui, mas que a gente vai acompanhando, né? Porque eu acho que esse cineclube é a ferramenta, sabe, para pensar territórios livres, assim. Eu acho que onde brota um cineclube começa a frequentar pessoas livres ou que estão dispostas a se libertarem de muitas amarras sociais, de repensar o mundo, de pensar utopias e de seguir em frente com possibilidades novas de humanidade. Então, o Cine Molotov, ele fez 11 anos agora, né, em 2020. E desde o começo, assim, desde o comecinho que a gente flerta assim, com algumas experimentações tecnológicas, né? Logo nas primeiras sessões, a gente trazia uma curadoria de filmes locais, assim, tanto filmes nossos como também de parceiros nossos, mas também a gente abria a tela para o público, né? Que tivesse ali na hora, assim, se ele tivesse um filme dele, ou até mesmo abrir na curadoria, assim, se ele tivesse um filme massa na internet, um curta, né, que pudesse exibir, a gente acabava exibindo ali via modem 3G, né, que na época era a tecnologia que a gente usava. E aí, com essa aproximação da gente com o Fórum Cearense do Audiovisual, a gente também trouxe essa ideia de transmitir as reuniões ao vivo, né, para que as pessoas do interior pudessem ter, né, acesso, pessoas de outros lugares também pudessem participar. Em 2014 a gente fez uma experimentação no Auditório da Vila das Artes, né, que contou com a participação do cineasta Delane Lima, lá de BH, com a transmissão através do Skype, né? E em 2015 a gente ganhou um edital para uma mostra sobre filmes com a temática da ditadura militar e que também transmitia os debates pelo YouTube, né? E agora em 2020, com a pandemia, o mundo todo está vendo como é importante ter a tecnologia do nosso lado, né? Proporcionando assim os encontros, as aulas, os trabalhos, continuar as ações mesmo de casa. Já tinha um tempo que a gente vinha amadurecendo a ideia de fazer um formato híbrido, né, de sessão cineclubista, ou seja, tanto presencial, acontecendo na hora ali, como transmitindo online, né? E agora dentro de casa eu pude experimentar através de uma disciplina da Faculdade de Cinema, que inclusive a professora foi a Virgínia, né? Era meio que um ao vivo, assim, pelo Instagram, com projeções na rua, né? E também tivemos a oportunidade de realizar a mostra O Anarquismo Vai ao Cinema, né? Em outubro agora, pelo projeto Telas Abertas da Vila das Artes. E apesar de toda a calamidade, né, que você vê pelos jornais, as centenas de pessoas que morrem por dia, as tecnologias vêm avançando para que a gente não contraia outras doenças, que a gente acaba sendo acometido dentro de casa, né? Gente, muito forte aqui o depoimento de vocês. Essas experiências compartilhadas, elas são muito dinâmicas, muito ricas, né? E aí, muito do que vocês falaram me fizeram pensar sobre a questão também do autocuidado, né? Porque, seja como for, esse período pandêmico, ele exigiu muito da gente, né? De produtividade, né? Foram vários os fluxos, né? No decorrer do ano. A vida tinha que seguir e numa dimensão completamente diferente, não tão diferente assim, não era inédita, já experimentávamos o mundo virtual, mas a gente teve que combinar uma série de continuidades de trabalho sobre esse fluxo remoto, né, como a própria Ruby falou. E isso exigiu da gente uma certa performatividade para além dos nossos limites, né? E aí a gente já ali se depara com a questão da insônia, que é esse nosso mal maior, né, da nossa contemporaneidade, né, esse aperreio, né? E o sono é isso, né? Ele é o alvo, né, direto desse capital, né? Porque não pode dormir, você não pode descansar, tem que aproveitar as oportunidades que surgirem, seja como quais as circunstâncias forem. A gente tem que pagar nossas contas, pagar os nossos aluguéis, né? Botar o de comer no prato, né?
E o sono, ele representa isso, né? Que é o tempo não produtivo, né? E aí, nesse sentido, eu fico pensando que também a questão do autocuidado, essa reflexão toda que a pandemia também nos trouxe, né? Ela é talvez, vamos dizer assim, uma das experiências maiores assim, de reflexão que a gente pode talvez trazer, como é importante, né? Porque nós não somos máquinas. E aí é aquela coisa, a gente tem que lidar com também um pouco, vamos dizer assim, esse reflorescimento do nosso corpo, né? E desse cuidado com a nossa saúde mental. Sobre essa questão da saúde mental, eu vi aqui que vocês falaram um pouco que se uniram com seus coletivos, né? Tentaram criar mundos possíveis, assistir filmes juntos, ver o que um está fazendo, o outro, né? De certa maneira, a conectividade veio também para estreitar nossos afetos. Eu fico pensando que a gente também precisa estar um pouco atento a essas questões e, nesse sentido, o que vocês pensam em seguir a partir de agora, sabendo que existe uma urgência maior que é o nosso próprio corpo, né? E a gente precisa cuidar do nosso próprio corpo como um certo ambiente sagrado também, porque sem ele a gente não consegue lidar com muitas rodas, né? Assim, inclusive as rodas de transformação do mundo, né? É muito importante, Carol, essa tua reflexão, porque o cineclube é o lugar do encontro, né? É o lugar de aglomerar os pensamentos, né? De aglomerar os olhares. É um espaço também onde o público tem um cuidado específico com o próprio público, com o próprio espaço. O público também é responsável pela sessão, né? Diferente de uma sala de cinema comercial ou de um festival, o público do cineclube, o espaço do cineclube, ele é um espaço de autocuidado coletivo, né? E nesse momento de pandemia a gente tem que buscar isso, assim, né? O máximo possível se preservar, para quando a gente, né, conseguir ter uma vacina aí, que cada dia acontecem mais absurdos governamentais diante dessa situação, e a gente poder voltar a se encontrar, se abraçar, trocar ideia, falar sem medo, né? Conhecer novas pessoas, conversar depois no bar a respeito de outras questões, após uma sessão, enfim. Esse espaço do encontro plural, que é o cineclube, também é um espaço de respeito mútuo, coletivo, e que a todo momento onde ele se realiza, ele busca essa preservação dessas pessoas, né? Procurando ter cuidado ali naquele grupo, naquele coletivo que vive aquela mesma experiência, né? Sim, Carol, são tempos difíceis que nos exigem muito e que quase não nos permitem o autocuidado. Acho que tem uma primeira dimensão aí do que você colocou, que é essa questão da saúde pública, né? Que, enfim, a gente tem esse modelo maravilhoso no Brasil, que é o SUS, mas que infelizmente não está preparado para uma situação como essa. E colapsou mesmo em muitos lugares, em Fortaleza também. E como não ficar, né? Ansioso e inseguro quando você sabe que o poder público não dá conta e é dele que você precisa. É claro que é uma situação angustiante, né? Para a maioria de nós, principalmente para a classe trabalhadora, que muitas vezes não consegue pagar o plano de saúde. E foi uma situação difícil mesmo para quem, né? Tem sido uma situação difícil mesmo para quem tem o plano de saúde. E aí vem essa outra dimensão, que é a questão do trabalho, né? Os limites que a gente tinha convencionados entre a vida e o trabalho foram todos rompidos nessa pandemia. O trabalho veio para dentro de casa, avançou em ambientes, em contextos onde ele não entrava, né? Então, várias questões surgem a partir daí. Essa questão da produtividade, né? Hiperprodutivo, hiperconectado,
Então agora já não tem mais limites de horário, você responde o WhatsApp de trabalho a qualquer momento. E ao mesmo tempo uma competitividade que se acirrou porque o número de desempregados só aumenta. Então é uma situação muito complicada, né, mesmo, para a nossa saúde mental coletiva. É um desafio, né? A arte e a cultura se mostraram essenciais nesse contexto que a gente tem vivenciado, né? Enfim, no meu caso particularmente, acho que a música e a literatura foram um suporte grande assim no meu processo pessoal, mas é um desafio assim você conseguir se manter são e se cuidar dando conta de tantas pressões, né? Eu acho que eu não fui um bom exemplo de autocuidado durante esse ano, mas o que me ajudou muito foi o comer a minha pipoca. A gente teve reuniões semanais que a gente via filme, né, para debater. A gente nunca debatia o filme, a gente sempre debatia sobre nossas vidas, os medos que a gente estava tendo, a vontade de voltar a fazer o cineclube presencialmente e todas essas questões que fizeram parte desse ano tão atípico, né? Mas esse autocuidado passa muito por pensar no outro, né? Assim, eu acho que a gente conseguiu, a partir dos nossos coletivos, seja o cineclube de cada um, ou Ciclo CE, ou organizações locais de bairro, ou ONG, ou qualquer outra maneira, a gente conseguiu pensar mais coletivamente, né? Assim, eu não sou exatamente a pessoa mais otimista, dizendo que a gente saiu melhor desse momento, mas eu acho que algumas pessoas conseguiram novos caminhos para produzir, para pensar o mundo, sabe? Eu acho que a gente consegue entrar numa guerra de entender qual é o papel da tecnologia na nossa vida, né? Porque ela possibilitou muito encontro, mas também possibilitou muitas das coisas que nos atormentaram, né? Assim, eu fico pensando que com o trabalho online, parece que eu fico plugado 25 horas por dia dentro do WhatsApp, ou dentro do e-mail, ou no Instagram. E isso é muito assustador, né? Então, e aí teve todo o movimento de como esses apps virtuais também vão minando a noção de trabalho. Então, acho que a gente como cineclubista, assim, a gente conseguiu usar a tecnologia a nosso favor, de poder falar sobre vários dos temas que nos movem, né? Essa coisa do autocuidado foi essencial, inclusive para algumas sessões virtuais que eu assisti. Eu acho importante, sabe, pensar sobre autocuidado, assim. Eu falo isso como uma pessoa leiga porque eu não pensei muito sobre autocuidado esse ano, né? Na sua pergunta, assim, eu fiquei pensando, né, o que eu fiz. Eu fiz assim, sei lá, cozinhei muito, revi muito arquivo, sabe? Arrumei todos os livros 500 vezes, assim. Mas esse autocuidado, assim, de, sei lá, ter uma saúde do sono, ou de me alimentar na hora certa, sabe? Eu acho que isso é mais fácil quando a gente está em comunidade, né? E é isso, assim, sabe? Se organizar com seus coletivos, né? A gente do Comer a Minha Pipoca tem muita sorte, porque nós somos 5 pessoas, né? Então sempre que alguém tá mal, vem 4 pessoas em socorro, sabe? Para ajudar e para conversar e para estar escutando. E é isso, assim, né? Eu desejo que todos possam estar em coletivo, quem se sentir só, dá um oi, assim, sabe? Começa a montar alguma coisa, faz planos, sabe? Não só planos para quando vier a vacina, sabe? Que pode demorar um pouco, mas planos para agora, sabe? De juntar 2 pessoas e, ei, bora cozinhar coisas, sabe? Ou bora escrever um livro, sabe? Eu acho que esse autocuidado também, nesse momento, assim, tão sombrio, passa por ter sonhos, né? A gente tem que ter sonhos e botar esses sonhos para serem produzidos, né? Pois é, Carol, essa pergunta, né, do autocuidado e como a gente cuidar de si e das pessoas que estão próximas e estão distantes, né? O cineclube é esse lugar, né, também de autocuidado, quando você
escolhe um filme e que você quer compartilhar essas histórias, quer contar, né? O Cineclube é o encontro, né? Assim, só existe também filme se existe um espectador, uma espectadora, né? Então o Cineclube é o que agrega, né? Agrega o bairro, agrega a comunidade, agrega, enfim, agrega realizações, né? De pessoas que fizeram filme. Então são muitas pessoas envolvidas, né? Então, e nesse momento, nesse ano que a gente não pôde estar perto, né? Assim, muito pelo cuidado de si, mas também muito pelo cuidado do coletivo, né? Assim, e que a gente torce para que próximo ano a gente tenha a vacina, que a gente possa voltar às nossas ações presenciais, que a gente possa estar olhando nos olhos, que a gente possa olhar aquele sorriso diante de uma tela, de uma cena, né? Assim, que a gente possa chorar junto, vendo um determinado filme, né? Assim, as ações do Cine Brejo, quando ele acontecia presencialmente, cada olho que a gente, né, via, né? Assim, aquela curiosidade das crianças, dos jovens, dos mais velhos. Então, esse autocuidado que a gente, né, carrega, né? Assim, acho que nesse ano o Ciclo CE foi muito esse coletivo, essa coletiva que a gente circunda, que a gente abraça, foi importante para a gente afirmar a ação do cineclubismo nas ruas, nas escolas, né? Com as escolas, com as ruas, com nós cineclubistas, com as pessoas. E esse ano acho que a gente vai levar, né? Eu levo esse movimento, né? Esse ciclo CE, essa movimentação que a gente tem feito durante todo esse ano também, como um processo processo fortalecedor, um processo de abraço coletivo, mesmo que um abraço virtual. Então, que a gente siga, né? Siga forte, atravesse, né? Comece esse ano junto, pensando nessas ações, para que tão logo a gente consiga circular entre os cineclubes com as sessões, né? Filmes que foram produzidos durante a formação do Cinema no Brejo, que esteja em outro cineclube, na Caucaia, né? Em Maranguape, Maracanaú, Cascavel, enfim, que a gente possa ocupar os territórios e as telas, né, do cineclube do nosso Ceará e para além, né, porque o virtual nos trouxe também para próximo outros territórios, né, então que a gente esteja juntos, juntas, juntos, abraçando, né, essas ações do cineclubismo. Esse lugar da plena atenção, né? Você olhar para si, se perceber como é, o que tem de mudar, o que tem de afirmar. É algo que durante todo esse período de 2020, né? O que já se estende o antes e pode se estender um depois, né? Não encerrado apenas em um ano, né? Mas nessa curva do tempo que de fato a gente está vivendo, né, com tantos acontecimentos em várias, né, áreas, né, assim, tanto científica como dos fenômenos espirituais, né, dos avanços e retrocessos nas relações humanas, né, que a gente sentiu agora tudo isso realçar. Então, estar dentro de casa, estar dentro de si, né, e lidar com tudo isso, né, ter ali, né, o acesso a tudo isso em tempo, né, presente, porque não está ocupando a mente com os afazeres do cotidiano, né, trabalho, estudo e tudo mais, né, estar na rua, né, é bem desafiador, né, e isso é evidente que passa a exigir um cuidado maior, né, como é que a gente se limpa, né? E principalmente, sim, é uma reflexão que eu venho fazendo há alguns anos, né? E agora, com essa história da pandemia, me possibilitou aprofundar isso, né? Que é como é que eu me melhoro mesmo como pessoa, né?
ter tido essa oportunidade, estar tendo essa oportunidade do que a gente está vivendo, também tem esse lado bom, né? A gente ter parado não pela vontade da gente, né? Mas por algo externo, né? Que está acontecendo ainda, né? A pandemia ainda está aí, né? E isso é algo que desafia, né? Você também descobrir as formas de se cuidar, de não se abater, de não sair de uma rota de entendimento sobre o que está acontecendo, encarar de frente, olhar para um espelho e perceber como pode se melhorar nas relações com a própria família, né? As ideias de cuidado, porque o autocuidado também eu acho que está nisso, né? Está na relação diretamente com as outras pessoas, porque como Nietzsche, né, já colocou lá o Zaratustra, né? Mesmo isolado ele sentia a necessidade de interagir, né? E assim somos nós, né? A gente, né, tá nessa interação constante em ambiente virtual que não dá para aprofundar, né? E aí isso também implica nas nossas ações, né? Como artistas, né? No caso aqui como atores cineclubistas, né? Como é que a gente continua se comunicando, né? Gerando um contato com o público dentro do recorte que a gente faz, né? Isso também é uma forma de, eu acho que a gente botar fé nisso, né, na nossa ação, continuar atuando e gerando conteúdo, né? É uma forma também de autocuidado, porque a gente vai preenchendo um tempo, né, ali que é importante, né, para a gente não se perder pelo caminho, né, do que tem que se lidar ali, né? Mas é isso, é um desafio, até assim, uma reflexão assim, de bate-pronto sobre autocuidado, é bem desafiador. Nossa, gente, dá vontade de falar horas e horas aqui com vocês, mas o tempo é curto, né? Já tá acabando o nosso episódio. Então, para encerrar bem rapidinho aqui, em uma frase, assim, um desejo para esse início de ano, assim, real, assim. Vocês como ativistas cineclubistas, o que vocês desejam de mais fundamental agora, nesse momento, assim? Acho que a gente deseja a vacina, né? Que ela chegue para todas as pessoas, né? Chegue de fato a todo mundo que precisa e que a gente consiga sair dessa, assim. Que a gente possa sair melhores enquanto humanidade também. Que a gente não saia do mesmo jeito, passe por uma transformação mais que necessária. E é isso, vida longa ao Cineclubando em Rede. Estamos aqui acompanhando os próximos episódios. Em breve a gente se fala de novo. Abraço. Ei, Carol, essa pergunta aí é forte, né? Uma frase desejo, né? Desejo que a gente possa se encontrar tão logo e que tão logo chegue a vacina para nos curar, que a gente tenha outras políticas públicas para nos curar também, né? Que a gente siga aí nessa cura coletiva, para que a gente comece a voltar para as ruas mais confiante e mais tranquilo e tranquilas, né? E que a gente possa fazer sessões juntas, né? Circulando nossos filmes, nossas ações, nossos cineclubes, nossos públicos, né? E é isso, sigamos. Um abraço e a gente se encontra nos próximos episódios. Bem, não negar o desejo de me manter em movimento, né? Em contato, como nós estamos aqui. Acho que isso é muito saudável, né? Assim, manter os laços ativos, assim, para as realizações, né? Para as coisas que a gente é capaz de fazer, né? E se juntando, sem dúvida, as coisas acontecem, né? E que o ano comece, né? 2021 com notícias positivas a respeito do que nos aflige. Os desafios são grandes, né? Muita coisa acontecendo, mas é isso, né? Que bom que a gente está aqui, Cineclubando em Rede. Isso é algo, né, que me dá muita satisfação
E agradeço demais assim, esse convite, estar aqui e vamos seguindo, né? Em contato, a gente continua realizando coisas e até aí os próximos episódios, né? Valeu! Eu desejo muita vacina, né? Assim, acho que como todo mundo está muito ansioso por isso, até porque começou a vacinação em alguns países. E desejo também que esse próximo ano a gente possa fazer muita confusão, sabe? A gente possa estar junto em várias das lutas e brigando por várias coisas, sabe? Por terra, saúde, alimento, saúde mental, que a gente possa estar avançando nesses processos, né? Porque a pandemia ela mostrou várias das nossas vulnerabilidades sociais e é bom que a gente tenha consciência, né? Eu desejo muita consciência para a gente, para os nossos processos de luta e afirmação. E é isso, abraço. Bom, eu faço as minhas palavras agora, a do Gregório do Vivier. Impeachment, vacina e carnaval, necessariamente nessa ordem. Mas brincadeiras à parte, eu acho que essas condições são fundamentais para a gente pensar no ano 2021 totalmente diferente do que a gente já viveu e do que a gente foi acostumado a viver, né? Que a gente consiga ter mudanças políticas palpáveis, que a gente possa ter resultados aí de saúde pública positivos e que a gente venha a ocupar os lugares cineclubistas da cidade, do campo, das tribos, dos terreiros, os espaços onde a gente sempre foi acostumado a estar, a sentar, a cultivar, né, no chão, na cadeira, na arquibancada, enfim, na grama. A gente tem que pensar como a gente vai reocupar esses espaços que foram esvaziados pela essa pandemia, que na verdade ela é mais do que de saúde, é uma questão de biopolítica. E 2021 vai ser bem melhor, espero. Excelente, pessoal. Muito bom o encontro de hoje, hein? Então é isso, gente. Encerramos por aqui a nossa gravação desse episódio 1 e convido a todos a seguirem o Cineclubando em Rede no Instagram e no Facebook. E peço também para vocês avaliarem o nosso podcast no SoundCloud. Além do site e do feed, os programas disponíveis aqui do nosso projeto estão disponíveis também no YouTube. E nós também temos um grupinho no Telegram. Para acessar é só procurar o link no programa relacionado aqui nos posts. E confira o nosso próximo episódio, que será sobre cineclubismo nas universidades, com a mediação da nossa amiga e companheira Rúbia Messias de Oliveira. A apresentação desse episódio 1 é de Carol Vieira. A pesquisa, pauta e roteiro do episódio 1 é de Carol Vieira, Rúbia Messia, Virginia Pinho, de Jaci José, Iago Barreto e Alex Fedox. As peças gráficas são de Diego Akel, o gerenciamento das redes sociais é de Marcelo Terra. E a edição, ambiência sonora, é de Alex Fedox. Com o BG da música O Verdadeiro Conceito de um Preconceito, do Cidadão Instigado. Gratidão, Fernando Catatal e toda a banda. Valeu, gente, e até a próxima.